uma questão muito simples. Não concordo. Não concordo porque... Mas eu vou lhe interromper um pouco. Sim. Será que no passado, quando os nossos pais receberam a fé, primavam pela formação? Havia muita gente que se formava naquela altura, estamos a falar nos anos de 60, 50, quando a palavra chegou aqui, em particular em Angola. Será que o homem que trouxe a palavra aqui em Angola primava mesmo pela formação? Meu amigo, é o seguinte, cada época é uma época. Nós não vamos olhar o jeito como os métodos que nós utilizamos hoje para uma formação, comparando com o passado. Se nós olharmos a formação, ou seja, a formação, né, bíblica dos nossos antepassados, dos nossos mais velhos, que nos passaram a palavra, comparando com hoje, então estaremos a cair no erro. Eles usavam uma forma de transmissão de conhecimento. O que eu acho é que a igreja não seguiu a dinâmica. À medida que a igreja ia crescendo, eles usavam aqueles núcleos de formação, iam evangelizando, irmão, hoje aceita, iam lá, 1 capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, ia dando, porque eu até posso chamar isso como um desafio. Eu posso levantar um jovem, né? Posso levantar um jovem que tem a 12ª classe, que lê a Bíblia. Eu vou levantar uma mais velha, que se calhar converteu na altura que nós estamos a dizer que não havia formação. Eu vos garanto que um colega meu pode perder com esta mais velha, ou este mais velho. Eles usavam a formação, só que esse método que usavam anteriormente hoje já não se encaixa. O que aconteceu? O povo, a palavra estava se expandindo. E não se encaixando, era mesmo... Era necessário seguir a dinâmica. Porque até hoje, se você não segue a dinâmica, você fica. Isso é muito claro. Irmão Fernando. Um momentinho só. Muito embora, né? Em todos os colegas estão dizendo, não, o cabelo, né? O cabelo, isso não é essencial. Isso não é. Bom, o importante aqui não é dizer se é essencial ou não. Irmão Fernando, sim. Desculpa mesmo interromper. Vamos fazer. Deixa que eu termine. Não, calma aí, espera aí. Não, eu deixei que terminasse. Não. Há um pormenor. Eu acho que estamos a ir para um elemento que nós estamos depois a interromper a história. Porque se nós tivermos que entrar do ponto de vista histórico, vamos olhar para duas figuras. Aqui as que nos interessam são duas figuras. Vamos olhar para a figura de David Jorge. Vamos olhar para a figura de Isaac Chipalavera. Ok? Caros irmãos, quando David Jorge, quando sai de Angola para Zâmbia, vê que foi a intuito de visitar um irmão, certo? Embora tivesse revelações constantes de que ele precisava ressuscitar mortos. Ele vai para Zâmbia, fica pura e simplesmente 3 meses. Meus senhores, ninguém aprende a Bíblia em 3 meses. Ninguém. Estes saiam das igrejas, eram católicos, eram protestantes. É aqui onde nós temos que encontrar o ponto de ruptura entre o passado e o hoje. Creia comigo, o velho Isaac Chipalavera, e eu tenho essa história porque o meu pai foi um dos 7 que se converteu aí em Salazar. Aqui próximo, né? Aqui embaixo. Sabe qual foi a história? É alguém vir ter com ele e dizer assim: há ali um senhor que se te orar, tu curas já. E ele com curiosidade vai até lá. Ok? E sabe o que encontra? Olha, tu és bom, és filho de Deus. Se você não cometer mais pecado, vais para o céu. Uma mensagem dessa, vinda de um homem cheio do Espírito Santo, tu não tens como negar. E ele foi batizado aqui, não aceitou ir para o âmbito. Ora vejamos, o que está aqui? O que se pregava é: aconteceu um milagre, aconteceu uma maravilha na vida desta pessoa, automaticamente está na igreja. E olha só, vinham de certas igrejas, conforme dizes, vinham sobretudo da IECA, vinham da Católica, e os da IECA já tinham muita formação bíblica. São esses que ajudaram a sustentar, ok? A igreja. A igreja. Formaram.
tentaram formar, porque eles tinham que se conformar com a doutrina que eles encontraram. Não, irmão Kutassi, eu vou lhe cortar só no instante, um momentinho. Essa afirmação, um momentinho só, deixa eu terminar. Deixa só situar. Não, deixa eu terminar. Vai terminar. Deixa eu terminar, por favor. Peço-lhe um especial favor. Deixa eu só terminar, fui cortado. Vai terminar. Eu fui cortado. Deixa eu terminar. Sabe a afirmação do irmão Ngulawa, a afirmação do meu irmão Ngulawa é idêntica àquele que diz assim, não, os discípulos não estudaram. É a mesma afirmação com aquele que diz que não, os discípulos não estudaram. Meu amigo, os discípulos andaram 3 anos com o mestre. E Jesus tinha um método de transmissão de conhecimento. Eu preciso prestar muita atenção. Jesus também ensinava e curava. Esses mais velhos que nós hoje estamos a dizer que provavelmente, né, não temos certeza, porque nós não vivemos naquela... Provavelmente, estes transmitiam conhecimento. Que este método, é que eu dizer aqui, este método hoje, nós não encaramos como um bom método para o crescimento da igreja. Muito obrigado. É o seguinte, estamos a nos prender um pouco no quesito da transmissão dos conhecimentos bíblicos. Eu estava a me referir à questão da formação acadêmica. Será que naquela altura, e eu gostaria de permanecer ainda no irmão José Fernando, será que naquela altura os primeiros homens que se converteram, lhes era permitido formar-se? Eu respondo isso aqui com clareza, né? É o seguinte, cada movimento religioso tem uma filosofia. Aquilo que reza a história, né? Eu acredito que muitos de nós aqui temos o conhecimento disso. Não era permitido, não, a Igreja Apostólica não investiu nisso. Esta aqui é uma verdade, que embora queiramos aqui esconder, mas é assim, a história é dita como ela é. Naquela época, eu não sei por que razão, não é isso? Não sei por que razão, mas até onde nós temos o conhecimento, a igreja não pautava na formação acadêmica, porque o fundamento era, se você estudar muito, vai desviar-se. Né? Esse era o pensamento. Mas esse pensamento dizer que se você estudar muito, mas estudar o que é? Essa aqui é a pergunta. Estudar o que é? É estudar a ciência. Tá? É a ciência, porque muitos de nós sabemos que até ver televisão era proibido. Muito obrigado. Até ver televisão, rádio e enfim, muitas coisas mais. Para dizer que naquela época nós estudávamos como hoje. Hoje temos mestre, PhD, licenciados e enfim, devemos agradecer. Ok, muito obrigado. E ainda quero acrescentar aí uma situação que eu mesmo presenciei, inclusive ele é família do diretor provincial José Fernando. A igreja, eu falo da igreja, no critério adotado na nossa vertente, ela é constituída por 3 quesitos, que são ritos, dogmas e doutrinas. E tudo isso, ele alterna em função das alterações do tempo. O que é que eu quero com isso dizer? Quero dizer que, bom, para abrir aspas aqui, eu sou muito criança e apesar de que tenho mais cabelos brancos aqui do que todos esses doutores, o departamento provincial ele só tem barbas brancas, eu já tenho cabelo branco. Eu sou muito criança e a história que me foi passada é essa, é uma história herdada, não é uma história vivida, ou seja, maior parte de nós já encontramos esse escrito. É uma história que um ancião nos contou, mas eu tive a possibilidade de partilhar isso com um ancião lá na província do Ambo, que narrou essa história toda. Acredito que tem um fascículo elaborado pela Vossa Eminência, o reverendo Elídio Chilanda, que fala sobre o restabelecimento da igreja aqui, né, onde envolve esses 2 personagens, o reverendo David Jorge e o reverendo Isaac Spalavela. Mas a questão era que naquela altura a preservação, pelo que eu entendo, era no nível espiritual. O que acontece é que, quando eu disse dos 3 quesitos, o nível
dogmas, ritos e doutrinas, é no sentido de que cada vez que nós vamos ganhando juventude, nós vamos ter novos métodos de ensinar. Se vocês veem a história do povo, do povo Israel, né? História de Israel, do povo israelita. O povo israelita, eles deram, né, 30, ou seja, duraram 38 anos a fazer a mesma coisa, duraram 38 anos a rodar o monte de Seir. O que Deus disse para ele? Olha, vocês estão a fazer a mesma coisa, né, repetida vezes 38 anos. O que vocês precisam fazer? Vocês precisam mudar de direção. Quando Deus estava a dizer mudar de direção, não estava a dizer mudar de igreja, não. É aí onde se calhar nós devíamos conversar. É mudar a metodologia de ensino. O que os nossos mais velhos diziam para nós é que quanto mais conhecimento científico, filosófico, político, econômico você tiver, mais dúvidas você vai ter sobre a existência de Deus. Ok, muito obrigado. Eu vou lhe interromper, vou dirigir. Apegando-se à última parte do nosso confrade Armando, é que se nós estudarmos muito, poderíamos nos descurar da palavra de Deus. Isto, olhando para aquilo que é a realidade atual, condiz com a verdade? Não condiz com a verdade. Eu acho que esse é um elemento que contribuiu muito, não é, para que estivéssemos nesse problema que nós estamos a mergulhar nos dias de hoje. Porque a formação transforma o homem. O processo de formação transforma o homem. E quando eu estive a falar do ensino, da palavra, eu não estive a olhar na perspectiva da situação de o mais velho orar para alguém ou fazer um milagre e essa pessoa sair curada e depois converter na denominação religiosa. Não, eu estava a olhar na perspectiva de ensinar até a pessoa reconhecer que precisa renunciar os seus maus caminhos e converter-se a Deus, não à igreja. E se nós olharmos naquilo que foi o método de atuação do noutra hora, era mais na perspectiva de fazer um milagre, dizer, ok, se tu aceitar a Deus terás uma vida eterna, se tu deixares de beber a cerveja, entre outras coisas, foram contando todas as situações. E aquilo foi como se fosse uma conversão à denominação e uma conversão de forma, como é que eu podia considerar como como se fosse persuadir, não é? Porque persuadir alguém a seguir a tua denominação religiosa, isso não é evangelização. Não é evangelização. Evangelização é levar a pessoa a ter o conhecimento da palavra de Deus, não é? E renunciar os seus maus caminhos, não é? Aquilo que são os procedimentos que ferem aquilo que são os princípios bíblicos, e por si só ele próprio reconhecer que precisa revestir-se de um novo homem e ter um novo rumo a seguir. E a questão da não formação, eu acho que isso foi um falso problema por parte dos mais velhos, dizer que se tu te formares, não é, devias desviar da igreja, porque só para tu leres precisas de uma formação. E isso também dificultou muito para que o próprio ensino da palavra tivesse espaço. Porque como é que eu vou ensinar a palavra a alguém que não saiba ler? É impossível. Então, e segundo a história, né, de algumas informações que eu vou obtendo, é de que as pessoas formadas que nós temos, né, naquela altura, olhando para a Betânia, que é a gênese da Igreja Fé Apostólica em Angola, não é? As pessoas que se formaram naquela altura na Betânia são pessoas que foram obrigadas a abandonar a Betânia para ir em outras paragens para poderem se formar. E eu acho que nós descartarmos a formação, não é, em detrimento para sermos fiéis a Deus, isso é um falso problema, e eu acho que esse procedimento até certo ponto contribuiu para nós chegarmos nesse grande problema que nós estamos a ver nos dias de hoje. Ok, muito obrigado. Vou dirigir já a palavra ao... não necessariamente.
Não necessariamente, mas noutra vertente. Quando é que acreditamos nós que o nosso irmão Benjamin, irmão Daniel, assim como o irmão José Fernando, possam ser da faixa etária dos anos 80, 70, por aí fora. Então, quando é que notaram que realmente há necessidade de se formar? Que tirou-se aquele tabu de que se eu me formar, poderei me desviar da palavra. Quando é que se notou que a igreja efetivamente saía deste paradigma? Bom, primeiro, e ainda bem que faz essa pergunta, vou só rebater aqui um pontinho rapidinho. Quando o irmão diz que não é possível formar alguém que não sabe ler, não posso concordar, nem hoje, nem amanhã, nem que ver com todos os livros de filosofia. Porque maior parte da estrutura da nossa igreja antiga era assim, permitam uma expressão, semi-analfabeta, do ponto de vista acadêmico, mas tinha um domínio da palavra muito forte. Até porque eu posso sustentar com a Bíblia. O apóstolo Paulo fala para os romanos, se não tiverem erro, 1 Coríntios, a fé vem pelo e ouvir a palavra. Então quem ouve não fica formado? Passaram vários líderes até chegar ao velho oferecer mérito Alberto II. Eu vivi na Betânia, conheci o processo. O velho Martins Bimba tinha uma ordem lá na Betânia. Quem veio aqui na Betânia pode concordar comigo. Até a 4ª classe, basta que o indivíduo saiba ler e escrever. Até a 4ª classe ele não permitia que alguém avançasse. Isso é um dado histórico que eu vivi. Mas com a exceção do mais velho Alberto II, ele abre. A necessidade surge no facto de que, ao caminhar, andar aqui e acolá, foi vendo que a nossa igreja parece que estava um bocadinho retardada do ponto de vista acadêmico. Então ele abre. E houve conflitos com o velho Bimba. Ele disse, não é essa igreja que eu deixei. Por quê? É aquilo, não sei se o irmão que estava a dizer, se o Mandani, muita formação, depois perturba o conhecimento de Deus. Ok? Eu vou estudar filosofia, vou estudar Hegel, vou estudar Stalin, vou estudar um monte de filósofos, sobretudo comunista, socialista. Vão dizer Deus é uma utopia, Deus é uma invenção de homem doente. Portanto, o homem fraco, está a perceber? Um homem fraco é que procura ter uma figura divina para... Portanto, você vai perceber isso. E podes ter certeza, todos aqueles que estão acima da licenciatura, que têm a licenciatura, se não tiver graça, manos, desculpem falar, se não tiver a graça divina, ele fica um pé na igreja, um pé fora. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou dirigir-me ao meu confrade, Armando. É bem verdade que a juventude de hoje está mais desenvolvida do ponto de vista acadêmico em relação à juventude anterior. A minha questão é a seguinte: o jovem atual é um verdadeiro altruísta? Bom, a palavra altruísmo, ela vem dar um significado de ousadia, atrevimento, e eu quero partir desse quesito, né? Hoje o jovem é altruísta e também não é altruísta. O que eu quero dizer com isso? Porque o ser altruísta, ele envolve primeiramente o autoconhecimento. E hoje temos muito jovem deprimido na igreja. Temos muito jovem que se entrega no ser derrotado na primeira fase. O que acontece?
A Bíblia nos ensina no livro de Provérbios que é um dito até que eu gostaria de falar: jovem, anda com o velho ou anda com o sábio e te tornarás mais sábio. O que está a acontecer hoje é que, por conta desse altruísmo, por conta dessa ousadia, o jovem ele é obrigado a andar com um jovem igual. Por quê? Porque ele concorda com ele, porque ele não diz coisas opostas às coisas que ele gosta. Ou seja, se eu gosto de fornicar e meu amigo não gosta de fornicar, então eu não devo andar com esse cara que não gosta de fornicar, porque a dada altura ele vai querer me aconselhar, né, a deixar de fornicar. Mas, de um outro lado, né, eu joguei isso nas duas perspectivas. Por quê? Porque o ser altruísta e o não ser altruísta, ele já está em nós. O desabrochar da vida é responsabilidade nossa. Ou seja, se eu vou ser pobre ou rico, independentemente das circunstâncias que o mundo nos oferecer, isso é responsabilidade nossa. O tomar a vida como nossa responsabilidade, isso é responsabilidade nossa. Perdoem a redundância. Agora, será que a juventude de hoje está mais altruísta? Ok, esta mesma questão eu vou dirigir aqui ao nosso irmão Daniel, para também dizer aqui algumas palavras. Tem um ditado que diz que nós não somos culpados por nascermos pobres, mas seremos culpados se morrermos pobres. Esse é no sentido de que cada jovem tem de se considerar como Moisés da sua família, no sentido de revolucionar a situação da família em que ele vive. Há exemplos, não é, de pessoas que cresceram ou nasceram em famílias desafortunadas, né? E à medida que eles foram vivendo, e eles foram simplesmente tendo aquela derrota na mente, que não poderiam avançar, não poderiam se formar, porque a família não teria possibilidade para o fazer. E é claro que isso vai acabar por colocar barreiras maiores e não conseguir alcançar alguns objetivos que são importantes para a vida. E eu tenho dito assim: não existe a maior barreira na vida a não ser aquela que o ser humano coloca em si mesmo. Porque se alguém colocar uma barreira na minha vida, eu se for, ou se eu tiver fé, se eu for uma pessoa ousada, eu posso transpor essa barreira. Mas se eu próprio colocar essa barreira em mim, se eu próprio tiver o pessimismo de que não consigo alcançar aquilo e não posso fazer aquilo, com certeza jamais farei. Então, eu acho que, para além das oportunidades, porque às vezes também depende muito também das oportunidades, aquilo que o colega falou e muito bem, tem a ver com as circunstâncias, não é isso? E as oportunidades também contribuem muito para que nós tenhamos os nossos sonhos alcançados, porque nós vivemos, atualmente nós temos vivido certas realidades, principalmente aqui no nosso país, em que muitos dos jovens não conseguem realizar os seus sonhos. É o país que faz o sonho por eles. Eu falo isso com conhecimento de causa, porque já tive diálogo com muitos estudantes que muitos deles alegam que estão a fazer um determinado curso porque o curso que ele queria fazer, o pai não tem possibilidade, ou há menos vaga, ou na província em que ele vive não tem escola para dar aquela formação, e ele obrigatoriamente tem de fazer uma formação contra a sua vontade. Isso já é o país a fazer o sonho do jovem. É claro que se você faz alguma coisa sem amor, não é? Ainda que tu te dediques ao fundo, quer dizer, haverá muitas dificuldades para tu seres bem sucedido. Então, eu acho que a questão da ousadia, não é, também vai dependendo muito das circunstâncias, né? Vai dependendo muito das oportunidades que também nós podemos... Moderador, antes, deixa só acrescentar aqui alguma coisa sobre altruísmo. Uma pergunta que eu quero fazer aqui aos ouvintes: quantos aqui presentes dominam inglês? Levantem a mão no ar. E quantos dominam francês? Está vendo? A questão do altruísmo
Bom, faço essa pergunta já que devemos falar com estudo de casos, né? Finjam que não estão aí. Eu falo nisso por quê? Porque está muito mais ligado com aquilo que é a influência dos fatores exógenos à nossa volta, né? Por quê? Porque hoje o saldo de dados que nós colocamos de 100 todos os dias, devíamos utilizar para aprender uma língua. Devíamos utilizar para pesquisar sobre como utilizar os sinais de pontuação, como escrever corretamente, como aplicar as conjugações pronominais, né? E nós... Obrigado. Eu vou lhe cortar mesmo, porque está aí numa vertente muito mais... Permitam só um pouquinho. Por favor, eu vou mesmo ter que dirigir aí, o nosso convidado já está calado há bastante tempo, então tenho que falar também um pouco. Qual é o estado da igreja atual, do seu ponto de vista? Obrigado. Esta pergunta, cuja resposta acredito eu que depende de quem observa a igreja, né? E acreditamos que o nosso irmão é um observador da igreja? Sim, eu sou o observador da igreja. Bom, como é que é o estado atual da minha igreja? Para nós sabermos se o estado é bom, é mau, é médio, sei lá, temos que ir rebuscar, né? Porque a nossa igreja é bom, está bom em que sentido? Espiritual, né? Econômico, social, o seu posicionamento. De maneira geral. De maneira geral. De maneira geral. Temos que trabalhar muito do ponto de vista econômico. Temos que trabalhar muito. Por quê? Tudo começa no seguinte. A nossa denominação, a nossa igreja, nós trabalhamos pouco naquilo que é a cultura financeira. Hoje, nas igrejas dos outros, dizimar já não é algo do outro mundo. Mas hoje, para nós, se falarmos de dízimo, hoje, tanto ainda é algo que está no mártir. Não faz parte, está no céu. Acreditamos que este é um elemento que nós precisamos também rever, a própria cultura financeira. Sabermos contribuir. A igreja tem que trabalhar muito e consciencializar o seu povo em contribuir para crescer. E também direcionar, ou seja, esclarecer os objetivos. Porque não importa dizer, não, me dá 100, me dá 200. Quando às vezes eu não entendo o que fazer com meus 100 kwanzas, com meus 10 kwanzas FI. Portanto, isso é muito importante. O crescimento econômico, né? Depois também...
Mas lhe garanto, irmão, que um bocado que o irmão ouviu pode transformar muita coisa na sua vida. Não saia assim vazio, por favor. Eu sei que quando cada irmão que entrou aqui, entrou com o seu copo vazio. Porque quando se entra num sítio com o copo cheio, você já não consegue receber. Quando tenta entrar alguma coisa no teu copo, aquilo tudo vai transbordar. Porque você já entrou cheio naquele lugar. Sempre que vem num lugar como este, vem sempre vazio. Entra como um copo vazio, receba, encha, para que isso lhe sirva como mantamento onde você for. Brilha para Cristo, juventude. Brilha para Cristo. Brilhe. Brilhe. Irmão, brilhe. Irmã, brilhe. Brilhe. Brilhe na sua vida. Brilhe onde for. Brilhe no teu emprego. Brilhe na igreja. Brilhe no seio da família. Brilhe diante da sociedade. Porque você é o sal da terra. É o cristão que foi dito que vós sois sal da terra. Não é aquela substância que vem do mar. É a ti. Por isso eu não perco tempo quando no teto está a andar um animal, pego no sal, começo a desperdiçar no teto, porque está amarrado. De gato preto, não pode passar aí. Você ainda não é transformado. O sal não é você, não é aquele que você tem na cozinha. O sal é você. Dobre o joelho, ore, e todos os gatos vão passar a 15 quilômetros da sua casa. Não me estrague o sal da mamãe. Estar atrás no teto, tchá palama, porque passou um gato preto. Por que fazer isso? Os gatos também foram criados por Deus. Não perca tempo. Dobre o joelho. Dobre o joelho. Não perca tempo. Está a dar soco no papá à noite nas costas, porque não no teto está a andar. Que deixe andar. O irmão dormiu na hora. Invista na oração. Quando você ora, medita na verdade, nada chega. Até os demônios que mandaram para ti, adivinham, vão no dono que não. Nos mandem numa outra pessoa, ali não. Porque quando tentam se aproximar, ele encontra uma corrente de anjos armados, eles fogem, não chega. Nos mandam no outro sítio, no irmão, na irmã, não. A sole suco uvalina do mundo assim jono cava sono cavali va tomar Obrigado, a mesa. Prepara o hino 104 na expressão portuguesa. 104. Eu vou terminar, mas eu tenho fé. Aquelas pessoas que já têm Jesus Cristo no seu interior não precisam de muita coisa para o despertar. É o meu compromisso com aquelas pessoas que ainda não conhecem a palavra, porque estas pessoas vão me ajudar. Se essas pessoas não ouvirem a palavra, eu não vou alcançar e não receberei a minha coroa. A palavra diz: enquanto essa palavra não se espalhar em todos os cantos da terra, Jesus não virá. E eu quero que ele venha, porque eu quero ir. Está demais nesta terra. E para que ele chegue, eu devo levar a palavra àquelas pessoas que ainda não ouviram, porque será um sinal para que Deus volte. Então eu vou convidar a irmã que está lá ao fundo, a irmã que está aqui. Eu só lhe peço uma coisa: não lhe convido para que venha na Igreja Fé Apostólica, mas que venha na presença de Jesus. E eu vou pedir alguém de direito que vai fazer uma oração em ti, para que a família, se tens um membro doente na tua família, eu lhe garanto que essa pessoa será sarada. Se há um problema, a tua terra não está a produzir, daqui brevemente vai produzir. Eu lhe convido a um Jesus vivo que eu estou a lhe pedir. A presença sua aqui durante 2, 3 horas merece uma bênção, para que quando o irmão regressar, não vá do jeito que entrou. Aleluia! Amém. Cantem. Manso e suave, Jesus está chamando. Vem, minha irmã, não tenha vergonha. Chama por ti, por mim. Não tens vergonha hoje, vais complicar a tua situação. Ele a porta espera. Acredita a Deus. Amém. Muito obrigado. Deus agradece. A igreja vai aplaudindo. Vem, minha irmã. Eu quero sarar a tua doença toda. Alma cansada, vem, minha irmã, pode vir com a criança. Pode trazer a criança, vai estar sarada também.
Jesus Não tenha vergonha. chamando. É Deus que está falando. Stop. Alguns dos sinais que irão prosseguir o cristão. Diz: curareis os enfermos. É uma das características, uma das qualidades do cristão. O cristão deve curar. Expulsarei demônios. Pisareis em serpentes e não vos farão absolutamente nada. Então eu convido o irmão e a irmã: não perca tempo. Não, eu tenho vergonha. A pior vergonha é a doença que você deixou em casa. Leva Jesus Cristo na tua família, no seio da tua família, que a partir de hoje as coisas não serão a mesma. Cante, meu irmão. Manso e suave, Jesus está chamando. Chama o pecador. Vem já, vem já, vem já. Alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus está chamando. Chama o pecador. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Receba a vida. Não tem outro caminho senão seguir Jesus Cristo. Repito, eu não estou lhe pedir que venha fazer parte da Igreja Apostólica. Isso é facultativo, você que sabe. Só quero que você reconheça que existe um Salvador. Alguém que cura tudo. Alguém que todas as coisas obedece. É que eu estou a pedir. Leva a cura na tua família. Você que, se calhar, não tem como se locomover. Aí onde você estiver, a bênção do Senhor também vai chegar. Manso e suave, Jesus está chamando. Chama o pecador. Aleluia! Muito obrigado. Segundo a vossa eminência, dizia que o programa está entregue à juventude. Se for assim, eu agradeço. Eu vou pedir também a alguém jovem, na qual tenho a minha admiração, que venha orar para essas almas, para que se convertam a Deus, para que possam produzir feitos, possam produzir boas frutas, bons frutos para o Senhor. Meu amado, meu mano, está com um contrato. Meu irmão mais velho, Isaías, por favor. Meu pastor, venha orar para essas almas, para que levem a paz às suas casas, para que levem a cura. Que Deus Todo-Poderoso possa abençoar as suas palavras. Amém. Isso que quem não tem a doutrina deve já saber que é preciso a doutrina. Eu chamo ainda aqui o pastor Isaías para vir aqui. O pastor Isaías não é pastor da juventude. A juventude não tem pastor, porque os membros da juventude estão nas localidades, nos pastorados, nas filiais e nas missões. Não é isso? Cada um de nós, por exemplo, os que vieram de Luanda, uns são da Água Viva, outros são do Pérgamo com Pão, outros são da Vida Nova, outros são de Nazaré. Então, viram aqui. Okay. Lá já tem pastor. Ele não é pastor da juventude. Ele é pastor da missão da Betel, lá no AM. É para dizer que havia alguns pastores, outros saíram, mas é preciso colocar outros novos, que é para trabalhar lá naquela missão. Por isso que não lhe olhe como um pastor que está a começar, um pastor jovem que está a começar a entrar na juventude. Não é? Não. Uma coisa é categoria como pastor, outra coisa é função. São duas coisas. Estamos a perceber? Uma coisa é categoria como pastor, outra coisa é função como diretor nacional adjunto da juventude. Nós só vamos ordenar pastores que tenham localidades.
Os dois deviam passar na semana passada. Não passaram por quê? Porque havia um impedimento lá na localidade. São pastores, um é de Siloé, não é? Siloé lá na Cunha, outro é Vida Nova lá na Cunha. Tem localidades. Quem não tem localidade, meus irmãos, nós não temos onde vamos nos colocar. Outra questão, nós observamos, fizemos nas redes sociais, até diáconos e elders já sentam no púlpito. A liturgia está a dizer que, cuidado, não faça isso. O púlpito é um lugar especificamente só para ungidos. Aleluia. Só para ungidos. Se alguém já sentou uma vez no púlpito, próximo domingo, senta no seu lugar. Senta no seu lugar. Não pode ainda adiantar assim, não é? Não pode ainda avançar. Tem que aguardar. Não, muito obrigado, senhor diretor. Não só. Hoje encontramos pessoas. No ano passado passou para a categoria de evangelista. Hoje já quer passar para diácono. No próximo ano quer passar para elder. O outro ano está chorando para passar para pastor. É assim? É isso que querem? Não. Eu, porque estou a falar com a juventude, também estou a falar de mim. Eu, como elder, 11 anos. Fiquei 11 anos como elder. Não é isso? Porque é preciso da minha preparação. Quer ser membro da igreja? Sim. Então tira o anel. Ele tirou o cartão. Nós temos muito pastor a no cachalo, aonde tem mesmo os seus anéis. Não, nós não estamos a dizer que você não pode usar. Você que sabe, quer ser membro dessa igreja? Não é? Quer ser membro dessa igreja? A doutrina está a dizer que não pode usar o anel. Por que não pode usar o anel? Não, porque não pode usar. Porque até alguns usam o quê? Relógio, não é? Usam relógio. Mas está a dizer que o amor não está no anel. O primeiro amor está onde? Está no coração. Não é isso? O primeiro amor está no coração. Nós encontramos muitos jovens, muitos irmãos, está com anel, mas está divorciado. Nunca deram conta? Divorciado, mas com anel. O primeiro amor deve começar com o nosso coração. Por isso que vamos fechar rapidamente com um único irmão que não vamos falar mais, que vai passar para catequista. Amém.